Fala aí, pessoal. Estamos de volta para a nossa terceira aula, onde a gente vai fazer uma revisão a respeito da estrutura eletrônica dos átomos. É uma revisão relativamente rápida, onde a gente vai tratar um pouco da estrutura eletrônica, como a gente compreende ela mais recentemente. Então, a gente não vai fazer todo aquele histórico que vocês viram na química geral, já vai partir do ponto onde já tem ali conhecimento das partículas, pelo menos partículas que a gente precisa trabalhar, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, essa aula é uma revisão lá da Química Geral 1 e é importante porque a gente precisa estar sempre relembrando esses conceitos para compreender os novos conceitos que vêm pela frente. Então, vamos começar. Bem, nossa terceira aula, estrutura eletrônica. Vamos aqui lembrar, né, que o átomo consiste. Né? Logicamente que a gente hoje em dia já sabe que existem outras partículas, quarks, pósitrons, existem outras partículas menores ainda, mas para o que a gente precisa, né, normalmente, são apenas conhecimento dessas três partículas, digamos, mais fundamentais aí. Que a gente, obviamente, já conhece: prótons, os elétrons e os nêutrons. Né? Então, a gente sabe que os prótons são partículas positivas, os elétrons as partículas negativas, nêutrons partículas neutras. É isso? Então, a gente lembra lá de todo aquele histórico, né? Os elétrons foram descobertos ali em Thomson, prótons e nêutrons, né? Então, no núcleo quem primeiro fez a proposição da existência do atômico foi o Rutherford, né? Os nêutrons foram posteriormente descobertos por Chadwick. Então, todo aquele histórico que vocês já conhecem. Então, os prótons e os nêutrons, né, localizados no núcleo. Né? O núcleo é pequeno, na verdade, o núcleo é uma parte infinitesimal do tamanho do átomo, muito pequeno em relação ao tamanho do átomo como todo. Nesse núcleo você tem os prótons e os nêutrons. Então, essencialmente, o núcleo ele é positivo, né? Já que os nêutrons não têm carga. Né? Então, apesar de ser uma parte infinitesimal ali do átomo, né? Muito pequena, o átomo, ele é aquela a região onde você tem a maior parte da massa do átomo. Tendo em vista, né, que no átomo tem número de prótons, né, iguais ao número de elétrons, tá? E a massa do próton ela é 1840 vezes maior do que a massa do elétron. Então é óbvio, né, que, por exemplo, eu tenho um átomo com 6 prótons, que é o caso do carbono, eu vou ter também 6 elétrons. Então você tem 6 prótons, cada um com uma massa quase 2.000 vezes maior do que a massa do elétron. Então, dos elétrons. Então, dá para a gente ter uma noção aí quão maior é a massa desse núcleo comparando com a massa do elétron. Fora os nêutrons, né, que tem massa próxima a é uma massa aproximada aí à massa dos prótons. Então você tem também a massa dos nêutrons somadas a isso aí. Certo, gente? Então é uma região muito, né, que a gente tem essa imagem, região muito pequena comparada com o tamanho. A gente tem, por exemplo, 10 a menos 4 angstroms, e aqui o tamanho varia de 1 a 5 angstrom. Então, lembrando aí que o angstrom metros. Beleza, gente? E aí? Pode haver um número variável de nêutrons para o mesmo número de prótons. Né? Então, um mesmo elemento, né,
pode ter núcleos com uma composição de nêutrons diferentes, que vai logicamente alterar a massa, né, do átomo. Então, um certo elemento pode ter átomos diferentes, certo? Então, nisso a gente encontra os isótopos. Então, os isótopos são aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons, contudo, eles têm diferentes números de nêutrons. Certo, gente? Então, o carbono tem uh, 3 isótopos. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Todos eles têm um número de prótons, né, igual a 6. Então, o carbono vai ter 6, o carbono 12 tem 6, o carbono 13 tem 6, o carbono 14 tem 6 também prótons. A diferença vai ser o número de nêutrons em cada núcleo. Ainda falando da estrutura aqui do átomo, né, os elétrons estão localizados fora do núcleo. Então, o núcleo é prótons, nêutrons, e fora, que seria essa região, né, essa região que não tem uma limitação, né, eu circundei aqui, mas não há uma limitação aqui nessa região, estão os elétrons, tá? Expostos na eletrosfera. Então, o átomo consiste em núcleo e em eletrosfera. Bom, quando a gente fala de um átomo, né, a gente tem aí 3 características importantes, né, para esse átomo, que é o número atômico, consiste no número de prótons. Tá? O número atômico é igual ao número de prótons. O número de massa é igual, né, ao número de prótons, ou seja, o número atômico mais o número de nêutrons. Beleza? Então, a massa de um átomo consiste no número de prótons, Z, né, o número atômico, e o número de nêutrons. Por convenção, pessoal, a gente vai escrever para um dado elemento da seguinte maneira. Então, aqui X seria a forma do elemento, vamos pegar o carbono, né, que é o elemento principal aqui da química orgânica. Então, o carbono, que eu já mostrei no slide anterior, tem o carbono 12, né? O que é o carbono 12? É o carbono com número de massa 12. Ele tem um número atômico 6, certo, gente? Então, todos os átomos do elemento carbono têm número atômico 6. Nos isótopos, né, eles têm o mesmo número atômico. Ou seja, se eu tenho o carbono 13, ele também tem número atômico 6. Se eu tenho o isótopo carbono 14, ele também tem o número atômico 6. Tá? Então, eles todos fazem parte do mesmo elemento. Certo? São átomos do mesmo elemento. A diferença entre eles, então, gente, está na massa. Né? Se o número atômico, ou seja, o número de prótons, é o mesmo para os 3 átomos, a diferença vai estar no número de nêutrons. Esse carbono 12 tem 6 nêutrons, o carbono 13 tem 7 nêutrons e o carbono 14 tem 8 nêutrons. Tá? Então a gente observa essa diferença aí entre os isótopos. Qual o isótopo mais importante? Para a gente, o isótopo mais importante é o carbono 12, porque ele é o mais abundante na natureza. Mais de 98% dos carbonos encontrados na natureza são do tipo carbono 12. Tá? Então, ele é o isótopo abundante. Então, a gente viu que a massa de um átomo depende do número de prótons e
de nêutrons, né, que são as partículas que têm maior massa, né, que tem massa significativa, já que os elétrons são considerados como tendo massa insignificante, certo? Então, para facilitar o trabalho, foi convencionado a gente trabalhar a massa atômica em unidades de massa atômica. Tá? Em alguns livros mais antigos, vocês vão encontrar unidades de massa atômica desse jeito. Tá? Atualmente, utiliza apenas U. Então, foi definido que uma unidade de massa atômica é equivalente a 1/12 da massa do carbono 12. Tá? Então, pegou lá o átomo de carbono 12, né? O átomo de carbono 12, dividiu a massa desse átomo em 12 partes e uma parte dessa, né, foi considerada como sendo uma unidade de massa atômica. Isso é uma convenção, certo? Então, se foi dividido em 12 partes e uma parte é equivalente a uma unidade de massa, então quer dizer que o carbono 12 tem 12 unidades de massa atômica. Lembre-se também, né, que vocês lá na química né, que 1 mol de átomos é equivalente a 6,022 vezes 10 a 23 átomos, que é conhecido como um número de Avogadro, certo? Então, 1 mol de qualquer coisa é esse número de coisas, certo? Mas a gente trabalha, obviamente, com átomos, porque a gente sabe que esse número é muito grande, é ideal para trabalhar com coisas muito pequenas. Obviamente, o caso dos átomos, certo? Então, lembrem-se disso, né? 1 mol de átomos está para 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Então, gente, mencionou-se que 12 gramas de carbono 12, né, equivalem a 1 mol de átomos de carbono. E a gente já viu que 1 mol é o equivalente a 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Se eu comparar aqui, gente, átomo de carbono, eu sei que 1 mol é o equivalente a 6,022 vezes 10 a 20 átomos e que 12 gramas de carbono equivalem a 1 mol, né? Então, cancelo essas unidades, vou ter o resultado em gramas, né? Vou determinar aí a massa de um átomo de carbono. Então, fazendo esse cálculo aí, a massa de um átomo de carbono é 7 vezes 10 a menos 3 gramas. Essa é a massa de um átomo de carbono. Então, sabendo que dessa relação, um átomo de carbono, que 12 unidades de massa atômica equivalem a um átomo, vamos calcular aqui qual é a relação entre a massa de um átomo, né, e as unidades de massa atômica. Cancela aqui essas unidades, né, a gente vai ter uma relação, né, de proporção entre a unidade de massa atômica e a massa de um átomo. Então, o resultado disso, gente, é 6,02 10 a 23 unidades de massa atômica por grama. Tá? Ou seja, grama vale 6,2 10 a 23 unidades de massa atômica. Tá? Ao passo que uma unidade de massa atômica é igual a 1,66 10 4. Tá? É muito próximo à massa do próton esse valor. Tá, gente?
Então aqui a gente tem essa ação aqui. Unidade de massa atômica, gramas. A gente vai lá na tabela periódica, né? A gente observa que lá no elemento carbono, né, atômico 6, mas a massa dele não é 12 fechadinho. Você vai ver lá que é 12,11, né? Então vai depender lá da sua tabela do número de algarismos significativos ela usa, né? Mas não é 12 fechadinho. Por que é que isso acontece? Acontece justamente porque na tabela periódica você tem as massas atômicas médias, tá? Os isótopos. Então, apenas o isótopo de carbono 12, né, vai ter massa 12, certo? O carbono 13 já não vai ter massa 12. O carbono 14, né, também não vai ter massa 12. Então, a média ponderada das massas dos isótopos, né, e essa ponderação é com relação à abundância natural desses isótopos. Tá? Por exemplo, o carbono natural tem essa abundância aqui de 98,892% de carbono 12. Carbono natural consiste em todos os isótopos de carbono encontrados na natureza. E 1,10%, né, 10,7% aqui, 0,107% de carbono 13. Carbono 14, né, nem está entrando aqui no cálculo porque idade muito pequena, tá? Essa conta aqui não está sendo considerada. Então, a massa média do carbono vai ser 12U, que é a massa do carbono, multiplicado aqui pela sua proporção, certo? Eu dividi por 100, eu tenho esse valor, né? Mais, vírgula, né, também dividido por 100 aqui vai ficar 1,007 vezes 13,00335. E essa seria a massa, né, do isótopo carbono 13. Veja que também já não é fechadinho igual ao do carbono 12, né? Então, esse cálculo é 12,0. Então, essa seria a massa do elemento carbono. A massa atômica é também conhecida como massa atômica média, né? E a massa atômica, muitas vezes, é chamada de peso átomo. E, como a gente falou, essas massas estão relacionadas na tabela periódica. Tá? Obviamente que ninguém vai precisar ficar fazendo esses cálculos aqui para determinar qual é a massa do elemento. Né? A gente vai encontrar isso rapidamente, facilmente, lá na tabela periódica. A gente vai falar agora da mecânica quântica e dos orbitais atômicos. Então, a mecânica quântica ela surgiu a partir dos trabalhos Max Planck, né? E teve um apoio muito grande, né, do Einstein e outros cientistas muito importantes. Né? A mecânica quântica foi uma mudança de paradigma. Tá? Mudou a forma que a gente entendia, aí, a forma da gente compreender os átomos, principalmente falando do comportamento dos elétrons. A forma como a gente compreende os átomos hoje em dia se deve muito aos trabalhos de Schrödinger. Né? Erwin Schrödinger ele propôs uma equação que contém os termos onda e partícula. Alguns anos antes, um cientista francês chamado de Broglie, ele propôs, né, que o elétron, ele, né, de acordo com o comportamento observado, né, dos elétrons, ele tem características de onda e partícula. Ele chamou de comportamento dualístico do elétron. Então ele é uma partícula, certo? Que se movimenta e tem propriedades de uma onda, ou seja, uma partícula que se movimenta e ela vai ter uma frequência
de movimento, vai ter um comprimento de onda desse movimento, certo, gente? Então, isso leva, né, a gente também ao princípio da incerteza de Heisenberg, né, que observou que quanto mais se conhecia, né, quanto mais se conhece e se calcula para obter com certeza ali o momento eletrônico, ou seja, resumidamente, né, a posição de um elétron no espaço, menos se sabe a respeito de sua velocidade e vice-versa. Quanto mais se sabe a velocidade de um elétron, menos se conhece sua posição. E isso leva a uma incerteza com relação ao movimento desses elétrons ou a alguma trajetória desses elétrons. E dessa forma, a gente entende que os elétrons eles têm movimentos aleatórios browniano, diferente daquele modelo atômico, né, que ainda se vê muito aí, e você tem órbitas definidas aí para os elétrons no átomo. Então, a gente entende que não existe uma órbita definida para os elétrons dentro de um átomo, né? Esse movimento orbital em torno do núcleo. Então, as equações de Schrödinger são equações bastante complexas e a gente tem o objetivo de trabalhar com essas equações, né? Precisaria até de computação para trabalhar com essas equações. Mas ele nos trouxe, né, uma forma de solução relativamente simples. Né? Não precisa calcular para tirar proveito aí do resultado das equações. Essa resolução leva ao que se chama de funções de onda. Tá? Uma função de onda fornece o contorno do orbital eletrônico. Tá? Ou seja, essa função de onda ela dá uma noção de probabilidade de se encontrar o elétron, né? O quadrado dessa função de onda, dado pela letra grega psi. Então, o quadrado dessa função de onda, ou seja, o quadrado da resolução da equação, leva à probabilidade de se encontrar o elétron. Ou seja, leva ao orbital, que é a região onde a probabilidade de se encontrar um átomo é maior. A probabilidade de se encontrar um elétron vai ser maior na região do orbital. Então, a resolução da equação de onda nos dá um gráfico semelhante a esse aqui, que é um gráfico de densidade, probabilidade. Então, entenda que isso aqui seria uma dada região do átomo, tá? Onde quanto mais escuro tiver aqui, mais próximo do centro desse ponto cartesiano, maior será a possibilidade de encontrar elétron. Quanto mais eu me afastar dessa região, né, você vê que vai ficando menos denso, né? Então a probabilidade de encontrar o elétron vai diminuindo. Beleza? Então essa região seria a região do orbital, a região onde é máxima a probabilidade de encontrar elétron. E, então os orbitais atômicos, né, então, os elétrons, eles vão depender de um cálculo de probabilidade. Né? A forma desses orbitais depende de um cálculo de probabilidade. Então, se resolvermos as equações de Schrödinger, teremos as funções de onda e as energias para as funções de onda chamadas de orbitais, e essas equações de onda necessitam de 3 números quânticos. Os números quânticos, gente, então, é uma forma que a gente tem de compreender esses orbitais de maneira relativamente bem mais simples do que se a gente tivesse que estar resolvendo essas funções. Na verdade, os números quânticos são parte dessa resolução, representam essa resolução. Então, o primeiro número quântico é o número quântico principal, o N, né? Que é o mesmo N de Bohr. Lembra que o Bohr ele dividiu ali o átomo, né? Que seria o núcleo, ele dividiu o átomo em
camadas. Você tem camadas eletrônicas. A diferença aqui é que o Bohr disse que os elétrons estariam em uma órbita dentro dessas camadas, né? Mas, na verdade, esses elétrons eles não têm uma órbita dentro dessas camadas, eles estão expostos aleatoriamente dentro delas. Outra coisa que é importante lembrar é que à medida que essa camada se afasta do núcleo, ela vai vai se tornando mais energética. Então, a energia aqui, ela aumenta quanto mais longe está a camada. E a energia do elétron depende diretamente da energia da camada. Beleza? Ou seja, esses elétrons que estão nessa camada número 1, eles têm uma energia mais baixa do que os elétrons da camada 2 e que vão ter uma energia mais baixa do que os elétrons da camada 3. Então, os elétrons mais energéticos são esses elétrons aqui da última camada que eu estou apresentando. Em tese, o N é infinito. Né? Então, eu posso ter tanto de camadas quanto elas estejam ocupadas por elétrons. Tá, gente? Então, o N pode ser qualquer número inteiro, né? A partir de 1. Pode ser 1, 2, 3, 4. Antigamente significa K, L, aí vai. Né? Hoje em dia, praticamente uso essa utilização através de letras já e infinito aí, um número de camadas. Então, esse é o primeiro número quântico, né? O número quântico principal, ele diz qual camada, ou seja, em qual região, de forma maior, né, esses elétrons estão expostos, e ela fala muito sobre a energia desses elétrons. Então, o número quântico azimutal, o número quântico secundário, né, que é o L, então, esse número quântico depende do valor de. Então, os valores de L começam a partir de zero e aumentam até N. Certo? Ou seja, na camada 1, o L vai ser igual a N. Tá? Ou seja, na camada 1, o L é igual a zero. Pessoal, esse número quântico secundário, ele diz para a gente a forma orbital. Esse orbital está dentro da camada. Beleza, gente? Então, para L igual a zero, eu tenho que esse orbital seria um orbital do tipo S. Tá? São siglas em inglês, aí, letras, né, palavras em inglês, que foram atribuídas aí a esses orbitais de acordo com suas formas. Né? Então, a gente chama o L igual a zero, né? Ou seja, esse orbital S. Beleza? Então, na camada 1, você tem o orbital S. Então, na camada 2, o L vai ser 2, ou seja, L é igual a L igual a 1 foi atribuído a letra P. Então, vai ser o tipo de orbital P. Tá, gente? Então, quer dizer que na camada 2, eu tenho o orbital S e o orbital P. Beleza? Então, na camada 1, eu tenho apenas o orbital S. E a partir da camada 2, eu tenho o orbital S e o orbital P. E assim sucessivamente. Na camada 3, eu já vou ter os orbitais S, P e D. E a partir da camada 4, eu já vou ter os 4 orbitais, o S, P, D e o F. A gente só tem aí esses 4 orbitais, esses 4 tipos de orbitais definidos para os átomos, tá, gente? Então, os orbitais S e P são os mais importantes para a gente aqui, né?
Porque, gente, o carbono ele vai ter somente esses dois tipos de orbitais. Tá? Os orbitais D eles já vão aparecer lá para os metais de transição, né? E os F vão aparecer para aqueles metais de transição interna. O terceiro número quântico é o número quântico magnético, tá, gente? Ele vai definir qual é a orientação desse orbital no espaço. Então, esse número quântico magnético depende do L. Assim como o valor de L depende de N, o valor M, né, o ML, depende do valor de L. Tá? Então, o número quântico magnético tem valores inteiros que vão de menos L até mais L. Ou seja, para um orbital do tipo S. Né? S tem uma L igual a zero. Então seria menos zero até mais zero. Né? Ou seja, eu tenho apenas um único valor ml, que é zero. Quer dizer que os elétrons que estão nesse orbital assumem apenas uma única orientação, o espaço. A partir dos orbitais P, eu tenho, né, o L igual a 1, então vai de menos 1 até mais 1, ou seja, vai ser. É importante, isso aí é passando pelo zero, então tem 0 mais 1. Então são 3 orientações no espaço. A gente vai ver o que significa essas 3 orientações, tá? Então, são 3 orientações no espaço possíveis para esses elétrons, tá? Menos 1, 0, mais 3 orientações. Certo, gente? Então, esses orbitais, gente, eles têm energia, né? Então, a energia do elétron vai depender da energia da camada e da energia do orbital onde esse elétron está inserido. O princípio da construção, né, é o que a gente chama aqui de Aufbau, é do alemão, tá? Então, o diagrama de Aufbau seria o diagrama da construção. Então, à medida que n aumenta, o espaço entre os níveis se torna menor. Então, olha aqui. Esse aqui é um tipo de diagrama de Aufbau que mostra os orbitais, né, de acordo com a sua energia crescente. Certo? Essas caixinhas elas representam a região do orbital, certo? E o número de orientações possíveis aí para esse orbital. Então vocês lembram que no orbital S é uma única orientação possível, certo? Então os elétrons que estão nesse orbital eles têm apenas uma única orientação possível. Já os elétrons que estão aqui no orbital S também têm uma única orientação possível, aqui no 2s, né? Só que eles vão ter mais energia do que os elétrons no S, porque a camada 2 é mais energética. Lembra que à medida que a camada aumenta, vai se tornando mais energético. E os elétrons que estão no orbital P na camada 2 vão ser ligeiramente mais energéticos do que o 2s. Porque o orbital P ele é mais energético que o orbital S. Tá? Então, esses elétrons vão adquirir a energia equivalente à energia da camada mais a energia orbital. E aqui a gente observa esse aumento aqui. Camada 3. E aqui veja que na camada 4, né, a 3D, né, aparece aqui com energia maior do que o 4S. Porque lembra que eu estou falando, a energia do elétron ela depende da camada do subnível. Então a soma da camada 3 mais o orbital D é mais energético do que o 4s. Essa sequência, né, à medida que vai aumentando, ela vai se tornando mais confusa. E essa sequência, então, ela é observada a partir do diagrama mnemônico do Linus Pauling. Vamos construir aqui rapidamente esse diagrama.
Bom, gente, então o diagrama está aqui construído da seguinte forma, né? Você tem as colunas S, P, D e F, certo? Então o diagrama vai seguir aqui as setas, né? Por exemplo, aqui ele começa com um S1, depois vai para 2S, ele começa com um S, depois vai para 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Veja a ordem que a gente viu até aqui, né? Depois vem para o 4P, essa ordem que a gente viu aqui nessa figura. E a gente vai aqui em seguida, né? Em tese, como eu falei, esse diagrama ele pode ser aí infinito. Só que a gente não precisa escrever muito além disso. Vocês devem estar sentindo falta de uma coisa aí, né? Que são os elétrons. Onde eu insiro esses elétrons aí? Pessoal, em cada orbital vai caber apenas 2 elétrons, certo? Então são 2 elétrons por orbital. Então, um S tem apenas um orbital, então aqui eu tenho apenas 2 elétrons. Então, em todos os orbitais S, eu tenho 2 elétrons no máximo. Beleza? No orbital P, eu tenho 3 orbitais do tipo P, né? Por exemplo, aqui no subnível, aliás, no nível 2. Em cada orbital cabe 2 elétrons, ao todo no orbital P cabem 6. No D são 5 orbitais diferentes. Então aqui você tem 5 orientações possíveis nos orbitais D. Ao todo a gente pode ter até 10 elétrons nesses orbitais. Esse é o número máximo, né? Eu posso ter de 1 a 10, certo? E no 4F, no 5F, o máximo são 14 elétrons. Então, lá para o carbono, né? O carbono, lembra que o carbono tem número atômico igual a 6, portanto, o número de elétrons também é 6. Então, para o carbono, a distribuição eletrônica é S2, 2S2, 2P2, tá? Porque é o número de elétrons necessários, tá? Então, vão ser 2 elétrons no S, 2 elétrons no 2S e mais 2 elétrons no P. Então a gente vê que os orbitais S estão completos e o orbital P está completo com apenas 2 elétrons. Caberia até 6 elétrons aqui. Pois bem, vamos agora falar um pouquinho sobre os orbitais S que a gente já mencionou, né? Vou mostrar aqui a forma desses orbitais, né? Então, os orbitais S, pessoal, são orbitais esféricos. Então, como a gente pode ver aqui, o orbital S na camada S na camada 2 e o orbital S na camada 3. À medida que n aumenta, né, n lembrem que é o número quântico principal, que é esse número que vem à frente aqui, ó, 1, 2 e o 3. Né? À medida que n aumenta, os orbitais S ficam maiores. À medida que n aumenta, aumenta também o número de nós. Um nó, gente, é uma região no espaço onde a probabilidade de se encontrar um elétron é zero. Então, a partir, né, o orbital S1S não tem nó, certo? A partir do orbital 2S já aparecem, né, nós, né? Tem um nó aqui no orbital S, tem 2 nós aqui no orbital 3S. E nesse nó, né, não se encontra elétrons, tá? É uma região vazia, assim, tá? Então aqui, representado dessa maneira, né? O quadrado da função de onda, né, é igual a zero, ou seja, a probabilidade de encontrar um elétron aí é nula. Para um orbital S, o número de nós é n menos 1. Tá? Então, n é a camada, né? Então, por isso que na primeira camada o número de nós é igual a zero, e aí você vai aumentando aqui, né? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Então, aqui a gente observa, né, que é esse nó aqui na região. Tá?
Então a gente tem aqui esses gráficos, né? A altura do gráfico indica a densidade de pontos ou a densidade de probabilidade, tá? Que ocorre o afastamento da origem. Então você tem grande probabilidade à medida que você afasta, né? Você se afasta do centro do orbital, você tem uma diminuição dessa probabilidade de encontrar o elétron. A partir da segunda camada, né, no orbital S, você já observa que uma densidade é menor, porque esses elétrons podem estar mais espalhados, contanto, aparece ó, entre essas duas regiões de densidade e probabilidade. E no 3 aparecem dois nós, ou seja, existem duas regiões aí onde são encontrados os elétrons. Certo, gente? Contudo, sempre mais próximo do núcleo, né, mais centrado aqui no orbital, você tem uma certa proximidade dos elétrons. E os orbitais P? Né? Aqui é que a gente vai ver porque que os orbitais P apresentam três orientações no espaço. Então, por quê? Porque você tem um orbital Px, Py e Pz. Então, por conta dessa forma de halteres, né, que os orbitais P têm, então, lembrem que isso aqui é devido à probabilidade de encontrar elétrons. Né? O orbital P se desenha dessa maneira, certo? Esses dois lóbulos, né, o de cima e o de baixo, indicam, né, de cima e o de baixo, ficam as regiões aonde você pode encontrar os elétrons aí no espaço, né? Você tem um plano cartesiano aqui. Observem que aqui no centro, né, você encontra sempre um nó. Nessa região aqui você tem nó. Então, acima e abaixo você tem as regiões onde se pode encontrar os elétrons, né? E essas três orientações se dão justamente de acordo com o plano cartesiano. Então, o PZ é esse orbital onde o eixo Z, né, contém os dois lóbulos, o X e o Y também seguem o mesmo raciocínio. Aqui, gente, não vamos definir quem é menos 1, 0 e mais 1. Isso aqui não é importante, certo? Para a gente aqui nesse ponto. À medida que ele aumenta, os orbitais P também ficam maiores e todos os orbitais P têm um nó no núcleo. Diferente dos orbitais S que não tem nó. Nós ficam em regiões mais afastadas. Eu acho que vocês estão sentindo falta de um quarto parâmetro lá. Ele é uma característica muito importante, que é o spin eletrônico. Tá? Esse spin é a característica que o elétron apresenta ter uma rotação em torno do seu próprio eixo. Né, gente? Então, o elétron ele tem uma rotação em torno do seu próprio eixo que, por conta dele ser uma espécie carregada, essa rotação, né, gera um campo magnético. E dependendo do sentido de rotação, esse campo magnético, né, ele tem polo no sentido ou o polo pode estar no sentido oposto. Então, os elétrons, gente, apresentam dois tipos de spin. Tá? O spin, então, ele é representado pela letra I. Tá? Então, o spin ele pode ser mais um meio, ou ele pode ser menos um meio. E lembra que eles são representados por setas, né? Seta para cima e seta para baixo. Essa é uma representação que se utiliza para apresentar. Seta para cima normalmente se considera como sendo o spin mais o meio e a seta para baixo normalmente se considera como sendo a setinha para baixo se considera sendo o menos um meio. Então aqui a gente lembra, né? Por exemplo, se a gente verificar a configuração do hélio, né? O hélio tem número atômico igual a 2, ou seja, sua distribuição eletrônica, né? Número atômico igual ao número de elétrons, então sua distribuição eletrônica é 1s2. Lembrando aqui que no orbital S você tem apenas uma única orientação possível,
seja, o ml tem que ser 0. Como eu tenho 2 elétrons, os elétrons são adicionados nesse orbital aqui. E a gente vai adicionar esses elétrons com spins antiparalelos, ou spins opostos. Por quê? Isso se dá aqui pelo princípio da exclusão de Pauli. 2 elétrons não podem ter a mesma série de 4 números quânticos. Portanto, 2 elétrons no mesmo orbital devem ter spins opostos. Então, vamos ver quais são os conjuntos de números quânticos para esses 2 elétrons. Então, para esse primeiro elétron aqui, o N igual a 1, o L é igual a 0, o Ml também é igual a 0. Tá? O spin está sendo considerado aí como o quarto número quântico. O spin para cima vamos considerar mais meio. Agora, esse outro elétron, número quântico principal, igual a 1, o L é igual a 0, o Ml também é igual a 0. Veja que esses 3 números quânticos são idênticos ao do outro elétron. Né? Então, o quarto aqui, que seria o spin, tem que ser diferente do elétron vizinho a ele. E é justamente o que a gente observa, ele tem um spin menos 1,5. Beleza? Pessoal, a regra de Rand ela vai ajudar a gente a distribuir os elétrons nos orbitais. É o último ponto aqui dessa nossa aula, dessa nossa revisão. Então, as configurações eletrônicas nos dizem em quais orbitais os elétrons de um elemento estão localizados. Na configuração eletrônica tem aquela ordem mostrada lá no diagrama de Pauli. Então, vamos aqui observar 3 regrinhas. Né? Os orbitais são preenchidos na ordem crescente de N. 2 elétrons com o mesmo spin não podem ocupar o mesmo orbital. Isso aqui já foi visto por princípio da exclusão de Pauli. E para os orbitais degenerados quer dizer mesma energia, os elétrons preenchem cada orbital isoladamente antes de qualquer orbital receber o segundo elétron. Isso aqui seria a regra de Rand. Vamos novamente voltar aqui para o nosso átomo de carbono, fazer a distribuição eletrônica dele. Né? Vamos olhar aqui para os orbitais, colocando aqui em uma sequência de energia. Então, com energia mais baixa, né, nós temos aqui um S. Um S tem 2 elétrons. O 2S também tem 2 elétrons. Para colocar aqui, como já viu lá no princípio da exclusão de Pauli, né? Os 2 elétrons no mesmo orbital com spins opostos. Né? E, gente, como é que ficaria aqui com relação ao 2P? Porque a gente tem 3 orbitais P, né? 3 orientações diferentes aí, e eu tenho 2 elétrons. Ó, pessoal, de acordo com o que diz aqui a regra de Rand, a gente tem que primeiro colocar elétron em cada orbital, né? E depois, se for necessário, a gente continua preenchendo, voltando para o início, colocando esses orbitais antiparalelos de acordo com Pauli. Então, como eu tenho apenas 2 elétrons aqui, o primeiro elétron eu preencho nesse primeiro espaço e o outro elétron vai para o orbital seguinte. Tá? Lembrando aqui que o ML é 0, 0, né? E aqui no orbital P eu tenho 3 possibilidades, que eu posso dizer 1, 0 e mais 1. Certo, gente? Dessa forma, eu posso dizer, por exemplo, para esse último elétron aqui, que foi o último elétron que eu coloquei, né? Que seria o último elétron, né? Ele tem os seguintes números quânticos. Né?
N é igual a 2. L. P tem que valor de L? Né? O S é 0, o P é... E o último elétron está posicionado aqui no 0. Então, o Ml é 0. Essa é a posição dele aqui. Né? Então, aqui eu não estou definindo quem é o 0. Né? Se é o Px, se é o Py, se é o Pz. Tá? E para cima, né? A seta para cima quer dizer que o spin eletrônico ele é mais... Bem, façam aí, gente, quais são, né, os números quânticos aqui para esse elétron vizinho, né, o penúltimo elétron carbono. Beleza, gente? Bom, essa foi a nossa aula de revisão, né? É uma aula até ficou bastante longa, né? Mas ela é importante, certo, gente? Para todos relembrem os conceitos vistos lá na Química Geral que vão ser úteis aqui na disciplina Química Orgânica. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.